São 9h01. Vamos conversar ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o secretário de Mobilidade e Trânsito, Ricardo Teixeira. Ele está ao vivo conosco aqui por telefone. Tudo bem, secretário? Bom dia para o senhor. Bom dia. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos no estúdio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar com vocês, uma honra estar conversando com vocês. A honra é toda nossa, secretário. Vamos começar falando sobre o que acontece hoje e amanhã em São Paulo. Corrida de São Silvestre, interdições lá na região da Paulista. Como é que está a programação? Ano passado nós não tivemos a corrida por conta da pandemia. Como é que está a programação para esse ano? A Paulista vai ser fechada a que horas? Quais são as orientações aí para a população que está na cidade e vai se deslocar ainda por esses 2 últimos dias do ano aqui por São Paulo? É logo cedo, né? A São Silvestre é logo cedo. As primeiras horas da madrugada, a CT, a Polícia Militar, já começam os fechamentos, começa todo o preparativo aí na Paulista, né? A população de São Paulo já está acostumada, é consolidado esse evento, mas tem que tomar os cuidados, porque você tem toda uma interdição, é um circuito longo. A grande diferença é que normalmente nos Réveillons, após a São Silvestre, você continuava com a Paulista fechada para o evento da passagem de ano. Esse ano não teremos, então a Paulista será aberta após a São Silvestre. Agora, inclusive para quem vai circular pela cidade, Pedro, só um detalhe, já está cheio de sinalização, viu, da São Silvestre, para a interdição principalmente da Paulista, Brigadeiro, aqueles trechos tradicionais. Já está cheio de gradil, eu passei pela Paulista hoje, as esquinas já estão com os gradis sendo colocados, não vai ter público, né, para acompanhar os corredores, essa vai ser uma diferença por causa da pandemia, para evitar aglomeração e tudo mais. Agora, saindo aí da São Silvestre, secretário, eu queria falar com o senhor sobre um problema que a gente conversou recentemente até aqui na Rádio Bandeirantes, que é o furto de cabos, né? E que causa muita dor de cabeça para o nosso ouvinte. Semáforo desligado, prédios, viu, Pedro? Na região central tem vários que estão ficando sem energia, porque o pessoal está roubando cabo de semáforo, aqueles equipamentos controladores, cabo de energia de prédios. Esse problema foi reduzido em parte, secretário? Como é que está a situação atual aí em relação à necessidade de manutenção e substituição desses equipamentos? Então, Ana Paula, nós temos uma questão financeira, vai começar pela financeira. Você tem um limite orçamentário aprovado pela Câmara, que a Prefeitura repassa o recurso para a CT e você tem aquele recurso para gastar com o semáforo. Este ano aqui, nós já gastamos 14% a mais do que não foi gasto no ano passado, só com vandalismo. Mais 400 quilômetros de fios e cabos roubados, furtados, vandalizados. Ou seja, é um prejuízo para a cidade. Como você disse, são prédios também, são apartamentos, são estações de metrô. Há um problema realmente de furto desse material. A Polícia Civil vem agindo para fechar os desmanches, a Polícia Militar vem prendendo essas quadrilhas. Mas esse ano, comparado com o ano passado, ainda foi muito grande esse acréscimo, né? São quase 15 equipamentos por dia vandalizados. Todo dia, 15 equipamentos. Então, realmente é muito grande, a cidade sofre, os agentes da CET e a Polícia Militar que vão para esses pontos para poder operacionalizar o trânsito e evitar acidentes. É um transtorno para a cidade, sim, e vem crescendo. É um dos assuntos que nos preocupa muito. E eu me lembro, secretário, que o senhor falou sobre uma maneira, né, que foi encontrada pela Prefeitura para tentar evitar esses atos de vandalismo, que era colocar aqueles blocos de concreto, tem um nome, é malotão, né, o nome daquele bloco de concreto, para poder bloquear a saída dessas caixas de concreto e tentar evitar o roubo de cabos. Isso ainda está sendo feito? Foi necessário expandir pela cidade? Olha, Ana Paula, foi feito em vários pontos, já está sendo feito, está sendo concretado todas as caixas de passagem para evitar problema. Se trava, né? Após a caixa de passagem, você tem toda uma trava embaixo ali para segurar os cabos, mas eu até posso mandar foto para vocês, o pessoal vai lá e quebra todo o concreto que a gente faz e arranca toda essa fiação. Realmente, eu diria que é uma fábrica de enxuga-gelo, né? A gente faz o trabalho, 2, 3 dias depois, a situação está pior. Essa região central da cidade é terrível. Você todo dia amanhece com uma infinidade de semáforos apagados. E como a gente tem esse problema orçamentário que eu coloquei no início, você também tem um tamanho para você poder fazer
toda essa manifestação, essa movimentação, todos esses contratos. Então você tem uma limitação, você não consegue consertar tudo que quebra todo dia. Até porque você tem o vandalismo e você tem a manutenção normal da cidade. Os contratos normalmente é para isso, para fazer a manutenção. E a gente não está conseguindo nem fazer nenhum nem outro. Uma mudança desse parque semafórico vai resolver esse problema com a enterração de fios, aí colocar os fios subterrâneos, né? Acho que eu usei até um termo errado, nem sei se existe assim. Aterrar, né? Aterrar, né? É verdade. Dá na mesma, o sentido é o mesmo. É uma questão para ser enfrentada, né, secretário? O senhor tem o custo disso? Tem algum levantamento já que foi feito aí pela secretaria para saber quanto que custaria isso aí? Como que poderia ser financiado? Não, nós não temos esse custo, Pedro, realmente, porque no Brasil você tem aí as empresas de energia, né, que poderiam também estar fazendo isso. Você tem todas as cidades brasileiras com pouquíssimo cabo enterrado, né? É um custo muito grande. Agora, tem uma outra novidade que eu falei aí no programa com vocês, que é a questão da PPP do semáforo, né? Isso caminhou bastante, a Câmara Municipal aprovou a lei, que há essa possibilidade, a gente já vem caminhando com esse trabalho. E por que eu falo que a concessionária é uma das alternativas? Porque você tem investimento maior do que você tem hoje. Quando você faz uma PPP, a concessionária passa um período investindo para depois ela recuperar o seu investimento. E você tem, de cara, uma mudança nessa fiação de cobre para cabo blindado, que você vai diminuir esse vandalismo, porque esse mercado, esse cabo blindado é muito menor, é quase inexistente na cidade. Então a gente aposta que a PPP de semáforo pode vir dar um grande salto de qualidade nesse campo. E não é só nesse campo, a questão do 5G também. Você vai ter que passar todo o parque de semáforos da cidade para o 5G. O governo federal deu para as ganhadoras até abril, né, se eu não me engano, maio, junho, metade do ano, para que todas as grandes cidades do Brasil já tenham o 5G implantado, e a CT, através das concessionárias, a gente imagina que isso vai acontecer nessa mesma velocidade. E aí a gente pode ter sim, não só a questão do vandalismo resolvido, mas também a questão de um parque semafórico melhorado, com a idade do século XXI, não esse que a gente tem realmente está ultrapassado. Secretário, eu imagino que a Prefeitura encara como um desafio a questão das motos, né? Sempre foi, na verdade. Há uma dificuldade muito grande de baixar a curva de mortes de motociclistas, né? Isso foi possível por um tempo, com a redução de velocidade nas vias de São Paulo, exemplo do que outras prefeituras fizeram no país, só que é limitado. Passou esse efeito, as motos começaram a ser usadas em um número muito maior por causa da entrega, a questão da economia também, o pessoal está largando o carro de lado e com o preço do combustível está migrando para a moto. O que a Prefeitura está planejando para o ano que vem para tentar conter essa verdadeira epidemia de morte e de acidente de motociclista? Porque tem um lado humano, né, Pedro? Perda de vidas é sempre algo terrível e irreversível, mas também tem um custo para a área da saúde que é altíssimo com os motociclistas. Então, o que está sendo planejado para o ano que vem em relação a isso? Olha, Ana Paula, você mexeu num assunto que para mim é um dos maiores da pasta, né, dessa secretaria. É um assunto, como você diz, de saúde pública. O crescimento de mortes é exponencial. A gente já está passando de uma morte por dia de motociclistas na cidade de São Paulo. 1.300.000, 1.400.000 o número de usuários de motocicleta em São Paulo. A crise tirou muita gente do automóvel e colocou na motocicleta, pessoas que não têm essa aptidão, que não têm esse conhecimento de andar na cidade com motocicleta. Você tem os aplicativos que abusam, né, do ser humano, porque eles dão metas para os funcionários, para os motofretistas chegarem nos pontos, e você vê os motofretistas andando pela cidade, desrespeitando a velocidade, desrespeitando lei de trânsito, enfim. Então você tem aí todo um motivo para que a Prefeitura de São Paulo se debruce e estude alternativas para reduzir esse número de acidentes. É evidente que tem uma parte educacional, que a Prefeitura, vocês, toda a comunidade, toda a comunidade paulistana tem que trabalhar uma questão de educação, principalmente para nós, né? Porque a gente exige que chegue a mercadoria em determinado tempo. Então a gente tem que saber que é um ser humano que está carregando aquilo.
Mas aí, do ponto de vista prático, o que pode ser feito, então, em relação a isso, secretário? Sinalização específica, via específica, o quê? Está sendo feito contatos, reuniões com os aplicativos, mostrar esses números para as empresas de aplicativo, mostrar para os sindicatos, associações de motofretistas o que está acontecendo, mostrar essa realidade para a cidade e investir em novas sinalizações. A CT está acabando um projeto que o prefeito deve apresentar para a cidade ainda em janeiro, está na fase final de discussão, onde a gente vai acrescentar uma sinalização especial para motociclistas, para os motofretistas em especial, essa turma que corre muito pela cidade, com fiscalização, com educação, com controle, com sinalização nova. Eu só não quero me antecipar, porque caberá ao prefeito nos primeiros dias de janeiro bater o martelo no projeto e mostrar qual é essa alternativa para a cidade. Mas tem estudo, por exemplo, de um corredor para moto como já foi implantado no passado? É isso que está sendo... O corredor para moto, Pedro, como você disse, ele deu errado, né? Porque, na minha visão, o espaço era muito grande. A gente está estudando alguma coisa como você normalizar esse local onde eles andam, porque pelo Código Brasileiro, se a gente voltar lá no ano de 1988, tinha um artigo que proibia as motocicletas andar no meio dos automóveis. Foi vetado pelo presidente à época, Fernando Henrique, e aí você não sabia também naquela época que ia chegar nessa quantidade de motocicletas. Então você tem hoje algo que foi concretizado. Todo mundo sabe por onde anda a moto anda no meio dos carros. E se você perceber, né, o pedestre está na calçada, o automóvel está ali dentro das suas faixas, o ônibus foi criado a faixa exclusiva, o ciclista está sendo criado pela cidade a faixa da bicicleta, e a motocicleta ela nunca foi estudada pela cidade de São Paulo e no Código Brasileiro, por outras cidades brasileiras. E o que a CT vem fazendo é isso, é se debruçando e estudando para estudar esse problema e resolver de vez essa crise de mortandade que a cidade tem. É para tirar, então, moto de entre os carros, pelo menos nas vias mais perigosas, secretário? Algum tipo de restrição nesse sentido? Desculpa insistir, não, porque a curiosidade não permite a gente esperar. É consolidar. Eles precisam estar consolidados, porque tirá-los dali você não vai tirar, você precisa consolidar, com sinalização específica, com toda uma preparação da via específica. Isso são sinalizações novas, que hoje não tem no Código Brasileiro. Brasília está sendo contactado para isso, vai ser feito um projeto novo, um projeto que não existe no Código, por isso que eu estou tomando muito cuidado em explicar, porque é algo novo que tem que ser colocado para a população como uma sinalização nova, como algo novo e que vem para ajudar principalmente aos motofretistas, aos motociclistas que estão sofrendo muito na cidade. Secretário Ricardo Teixeira, de Trânsito e Mobilidade de São Paulo, está conversando com os ouvintes da Rádio Bandeirantes nesta manhã. O Quinto Sinal está marcando 9 horas e 15 minutos. E sobre o rodízio, hein, secretário? A gente pode esperar alguma mudança para o ano que vem? O rodízio faz sentido hoje? Se a gente tirar o rodízio, colocar, vai ter um impacto muito grande no trânsito, né? Pergunto isso para o senhor, porque é uma demanda também aqui sempre dos nossos ouvintes, né? Seja para aqueles que estão sempre se achando penalizados aí pelo rodízio, porque teve essa ida e vinda durante a pandemia. O rodízio hoje em São Paulo tem de ser mantido como ele está? Há um espaço para ampliação, para redução? Como é que a secretaria trata esse assunto? Olha, Pedro, vamos tirar essa fase da pandemia, porque realmente foi um momento que mudou o mundo, né? E é evidente que o pós-pandemia tem que ter estudos, porque nem tudo vai voltar como era antes. Então, você vê, a quantidade de passageiros transportados por ônibus está menor. Acabamos de falar que a quantidade de pessoas transitando por motocicleta na cidade de São Paulo está maior. Se pegarmos os ciclistas, a mesma coisa. A quantidade de ciclistas transitando pela cidade é maior. Você vai ter uma movimentação diferente nos próximos anos, que são as bicicletas elétricas ou as motos elétricas. Você vai ter um público passando para aí também. Ou seja, você tem na mobilidade da cidade várias alterações. É evidente que o rodízio tem que ser estudado. Ele tem que ser expandido, ele tem que ser reduzido, ele tem que ser eliminado. Isso está nos estudos da mobilidade da cidade, porque a mobilidade, isso foi mostrado em todas as grandes cidades do mundo, que o pós-pandemia precisa investir na mobilidade para você retomar o crescimento e retomar a riqueza das grandes cidades. Então, esse é um assunto, sim, que está em estudo
Eu não vou te falar o que vai acontecer, mas eu estou vendo toda a matriz de mobilidade da cidade está sendo alterada. Mas se for para mudar o rodízio, é para ampliar a área de atuação do rodízio ou para restringir? Só um parênteses, isso daí quase fizeram em uma outra gestão, né, secretário? E meio que travou. A coisa não foi tão bem aceita assim pelos motoristas, havia muita polêmica e meio que travou por causa disso. Ana Paula e Pedro, assim, também não quero adiantar o estudo, porque esse estudo não está pronto, né? Mas o que eu vejo, né, você vai ver os primeiros dias de janeiro que nós vamos estar sem rodízio, né? Não na primeira semana, mas já na segunda semana você vai ver um fluxo muito grande na cidade e algumas vias já travadas. Então, a olhos nus, sem ver os números, sem ver os dados, você acha que há uma necessidade do rodízio permanecer. Porém, você vai ter mudanças, né? Então, o que você vai ver hoje no mundo? As pessoas andando de bicicleta, de ônibus e de metrô, ou de carro, o ônibus e o metrô. Você vai ter uma diversidade na mobilidade, não vai ser uma coisa só. Eu saio de carro e vou até o ponto X, e lá eu deixo o meu carro e eu volto de lá para casa no final do dia. Essa coisa está mudando. Então, nós também da CT, nós também da Prefeitura, temos que entender essa mudança e temos que colocar isso em situação. O que mostra é que há, num horizonte curto, mudanças para acontecer em toda a mobilidade da cidade. Mais uma questão sobre o que a gente pode ver de mudança aí no futuro, secretário, em relação à restrição de caminhões. Havia um planejamento da Prefeitura de ampliar a restrição, proibir ao longo de todo o dia caminhões em algumas vias da cidade, em especial a Marginal do Tietê, quando o trecho norte do Rodoanel ficar pronto. Ele deveria ter sido entregue esse ano, passou para o ano que vem, para o ano de 2023, aliás. Vamos ver se de fato isso vai acontecer. Tem algo já mais detalhado em relação a esse projeto? É algo que a Prefeitura trabalha de fato no futuro para tentar reduzir o fluxo de caminhão na cidade? Perfeito. Assim, o Rodoanel Norte, quando estiver pronto, a circulação de caminhões na Marginal Tietê, ela será proibida. Como já foi na Marginal Pinheiros e na Bandeirantes também. É uma continuidade. Porque o Rodoanel ele é construído lá no início, há 40 anos atrás, a sua concepção, que era para tirar os caminhões e o tráfego de passagem das marginais, do grande centro. Então, isso é normal. Vai ser inaugurado em 22, 23, o caminhão está proibido lá. Uma outra coisa que você está vendo é das grandes distribuidoras. Eles estão criando nichos, né, locais onde você vai ter uma concentração de carga e você vai ter distribuições rápidas de bicicleta, de motocicleta, de Vulk, de automóveis menores. Ou seja, as próprias empresas sabem o custo que é distribuir mercadoria na cidade de São Paulo, então elas estão investindo no modelo novo. O que a Prefeitura está pedindo para esse povo? Que trabalhe com o caminhão elétrico, né? Que trabalhe com o caminhão menos poluente. Inclusive, há pouco fizemos uma portaria que a gente aumenta um pouquinho esse espaço lateral dos caminhões elétricos, até para poder um pouquinho mais mercadoria ser transportada. Então, caminhões no centro expandido tem que ser realmente restrito, ele tem que passar por lá de fora, e o centro expandido tem que ter várias alternativas de distribuição e de logística. Secretário Ricardo Teixeira está conversando conosco aqui nessa manhã sobre as questões do trânsito da cidade, né? Tem muita pergunta aqui, o senhor imagina, né? Cada um, mas tem a pergunta sobre as multas também de trânsito, né? Os ouvintes querem saber se a Prefeitura tem plano de expansão aí do número de radares pela cidade, haverá uma revisão aí no ano que vem. Qual que é a postura em relação aos radares que estão aí multando os motoristas que cometem infrações no trânsito de São Paulo, secretário? Só lembrando, Pedro, que os radares existem para fiscalizar o excesso de velocidade. Quem respeita a velocidade, portanto, não é autuado. Nós só cumprimos uma lei federal onde temos que fiscalizar a velocidade. Hoje são 900 equipamentos na cidade. As grandes avenidas da periferia, os grandes centros da periferia, eles não estão contemplados na fiscalização desses 900 pontos. Esse contrato que está aí deve ter de 7 a 8 anos. Tem uma nova modalidade que já foi entregue no final do ano agora lá no Tribunal de Contas do município para ser reavaliado. A gente está propondo um aumento na fiscalização, principalmente em postos de saúde, em escolas, em grandes centros na periferia, onde você tem um aumento principalmente de atropelamento, você precisa controlar essa velocidade
E uma outra coisa, né, que é importante, que está no código que São Paulo faz, é mostrar onde está o radar, deixar uma sinalização ostensiva da onde está o radar e qual é a velocidade permitida. A Prefeitura de São Paulo, ela não quer autuar ninguém. A Prefeitura, o que ela quer é uma redução no número de acidentes, no número de mortes, uma respeitabilidade à velocidade da cidade. E só para fechar, então, a gente pode ter uma mudança aí nesse sistema de radares ou uma ampliação, está no Tribunal de Contas, a previsão da Prefeitura é que dê para, de fato, colocar isso em prática quando, secretário? Então, nós já trabalhamos com emergência nesse contrato há um pouco mais de 2 anos. A gente quer encerrar essa emergência, é uma orientação do prefeito Ricardo Nunes, trabalhar com um contrato regular. Então, nós fizemos uma proposta, está lá no Tribunal de Contas, estamos aguardando, o tribunal também está em recesso. Em fevereiro, isso deve ser colocado no plenário, para os 5 conselheiros poderem estudar e mostrar se está correto ou não esse formato de licitação. Liberado pelo tribunal, a gente faz a licitação, põe em prática. Secretário Ricardo Teixeira, muito obrigado pela participação ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, né, nesse penúltimo dia do ano, para falar sobre as questões ligadas à mobilidade, ao trânsito aqui, que mexem com a vida de todos nós. Tem uma última pergunta para o senhor aqui. Não dá para deixar São Paulo com o trânsito desses dias, não, durante o ano Semana que vem de Natal inteiro? o ano todo. Pedro e Ana Paula, primeiro, obrigado a vocês, esse espaço aqui para a gente estar conversando sobre segurança no trânsito. É uma honra, eu repito, estar aqui com vocês. Eu faço questão de estar sempre do lado de vocês. Vocês fazem uma comunicação maravilhosa em toda a cidade. Mas, infelizmente, esse momento não é o real, né? Porque os paulistas e paulistanos estão nas praias, estão no litoral, estão fora de São Paulo. E, infelizmente, não é assim. A gente espera ter um trânsito melhor, um trânsito mais seguro, com menos acidente, com mais fluidez. Mas, infelizmente, não é esse que nós temos hoje. Um beijo para todos vocês. Grande 2022 para o Pedro, para a Ana e para todos os ouvintes da Bandeirantes.